Boa noite. Então, essas cenas que nós assistimos agora tem a ver com a nossa mensagem anterior. Não sei quantos estavam aqui há um tempo, acho que faz mais de 2 meses agora, né? Faz 1 mês atrás. Nós tivemos uma mensagem, então, 1 mês atrás, que falava sobre o nascimento de Cristo, né? O que permeou Maria, José, como eles criaram. E hoje vamos dar sequência à história de Cristo, tá? Eu gostaria de convidar você a baixar suas cabeças e nós vamos orar. Meu Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Deus, por estar aqui. Obrigado pela vida de cada pessoa que Tu trouxe aqui hoje, Deus. E é uma festa realmente, Pai. Essas músicas que nós cantamos, Pai, dá vontade de cantar muito, muito mais, Pai. Porque o Senhor realmente é um Deus poderoso, é um Deus que não se pode descrever por essas músicas, ó Pai. Insondável, ó Pai, tremendo. E a Ti, somente a Ti, nós queremos engrandecer, Pai. E muito obrigado, Deus, por a mensagem agora que nós vamos escutar, Pai. Que seja realmente aquilo que o Senhor planeja para os nossos corações, Deus. Não palavras somente de pessoas para pessoas, Pai, mas aquilo que o nosso coração está precisando ouvir, Deus. Toca, ó Pai, cada um de nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então, mais uma vez, meu nome é Fabrício. Sei, alguém que não me conhece? Tem algumas pessoas que eu vejo aqui hoje que eu não reconheço assim o rosto. Alguém não me conhece? Não? Todo mundo reconhece? Ah, então tá bom. Então assim, eu já me sinto mais à vontade. Muito bem, cristãos 24 horas por dia. É assim que nós vamos começar hoje. Quando eu era criança, obrigado pela água. Quando eu era criança, lá em São Paulo, nós íamos pra praia. Né? Acho que todo mundo aqui já foi pra praia, né? Alguém tá acostumado a ir pra Curuminha, Arroio do Sal, né? Lá em São Paulo nós estamos acostumados a ir a Caraguá, Guarujá, Santos. E a praia é assim, ó. Você viu como é que é tomada de gente lá, né? Então, tá vendo, ó? Olha a foto lá, brincando na areia com meu irmão, lá na praia em São Paulo. E eram recordações muito boas que eu tenho desse período de quando nós íamos pra praia. E esse ano a gente foi também. E a gente lembrou de várias coisas que a gente fazia na praia. E de certa forma a gente confessa que a gente era meio assim, inconsequente na praia quando era criança, sabe? Quando eu ia pra praia, o que eu gostava de fazer na praia era ir pro mar. Eu chegava, os meus pais, pegava qualquer um deles e ia pro mar. Aí ficava lá meia hora, voltava, e quando eu voltava tinha outra pessoa querendo ir pro mar, né? Aí falava assim, vamos Fabrício, vamos pra água? Vamos de novo. Voltava correndo pra água, né? Gostava. Esse negócio de praia paradinha não podia não, tinha que ter onda, sabe? Tinha que ter aquelas ondas quebrando em cima da gente pra mergulhar, pra estar lá. E tinha que ser gelada a água. Eu me deleitava na praia. E eu tenho um tio, que ele é um cara muito legal, um cara muito doido, que o nome dele é Mauro. E ele fazia, de vez em quando ele ia pra praia com a gente, e ele falava assim, Fabrício, agora é a nossa vez de ir pro mar, né? Aí ele ia, pegava mais 2, 3 piazinhos que tava ali e a gente ia junto. E quando ele tava entrando assim no mar, ele falava um negócio meio inconsequente. Ele falava assim, Fabrício, a gente vai entrar no mar, mas a gente vai ser as pessoas mais fundas que tiver no mar. Pensa mesmo. Se tiver uma pessoa mais no fundo, a gente vai passar dela. A gente vai olhar assim, a gente vai até o ponto que o policial, que o guarda-vidas vai apitar. Tá bom? Não, vamos, tio, vamos. Queria mostrar que era machão, né? Aí começava a ir, né? Aí daqui a pouco ficava na ponta do pé e não tava mais dando, né? Aí você fica... Aí daqui a pouco você tem que começar dando pulinhos, assim, quando vem a onda. E daqui a pouco só tava nadando, né? E ele perguntava, tudo bem aí, Fabrício? Tudo bem, tamo bem aqui, tamo bem, vamos mais um pouco. E a gente ia até pro fundo. Pensa bem o perigo. Mas ele fazia isso e ele é um tio muito legal, que eu tenho um carinho dele até hoje. E a mensagem de hoje tem a ver um pouco com isso, dessas muitas águas, sabe? Tem a ver com a história que segue a partir daquela história que a gente viu no mês passado. Depois do nascimento de Cristo, a Bíblia não relata muito como que foi a infância dele, e ela se detém mais a parte do ministério público de Cristo. E nós vamos ver hoje o começo do ministério público de Jesus. Como que começou tudo isso? E tem a ver com as águas também. Alguém já sabe? Mateus 3. Todo mundo achou? A minha tradução aqui é a Nova Versão Internacional. Tá bom? É NVI. Eu vou ler todo o capítulo 3.
Aconteceu assim, olha que interessante. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. 11 agora. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele o batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrada. O batismo de Jesus. Primeira vez que Jesus se manifesta publicamente. E é sobre isso que a gente vai ver hoje. Surgiu então, vamos esmiuçar essa história um pouco. Vamos entrar nela. Surgiu no deserto um homem chamado João. E ele tinha um aspecto assim meio de mundrungo. Ouviu falar essa expressão, mundrungo? Ele era uma pessoa assim com as... A Bíblia fala, a gente leu ali, com as roupas de camelo. E a Bíblia fala que ele comia gafanhoto. Alguém já comeu gafanhoto? Não? Algum chinês? Não? Gafanhoto e mel silvestre. E ele tinha uma mensagem vinda de Deus: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E João, ele é aquele que o profeta Isaías, muitos tempos antes, havia pregado. E Isaías falou que surgiria no deserto uma voz, que seria o precursor, assim que fala? Aquele que iria anunciar a vinda de Cristo, do Messias, o Salvador da humanidade. E João pregava no deserto, e era uma palavra forte, assim, de arrependimento. E as pessoas vinham até ele e se arrependiam das suas atitudes erradas, e ele os batizava. Por isso que é João Batista. Sabe que Batista vem de batismo, aquele que batizava. Muito bem, né? Muito bem. E o batismo, João estava ali batizando o povo, e de repente, do meio do povo, surgiu uma pessoa diferente. Surgiu Jesus. Imagina comigo, Jesus ali no meio daquele povo. Jesus estava ali sentado, e ele ficou de pé. Aí ele deu um passo assim, colocou o pé na beirinha da água, sabe? Quando você pisa na água e sente aquela água gelada. E João, quando viu aquele Jesus ali, deu borbulhou dentro dele uma coisa assim. É esse! Ele é o Cristo, ele é aquele que nós estamos esperando. E está aqui no nosso meio. Está ali. E sabe que João tinha vários discípulos que seguiam ele, né? Tinha ali alguns seguidores de João, porque muitos até acreditavam que João era o próprio Cristo. Talvez Jesus, quando foi caminhando em direção a João ali, ele olhou para um outro João, que também depois vai ser um discípulo dele, e falou assim, sabe? Assim, depois eu vou falar com você. Talvez ele falou assim, né?
E ele foi caminhando até João e falou assim: João, preciso que você me batize agora, João. Aí, qual foi a reação de João? Ele falou: não, para com isso. Eu estou anunciando aqui que vai vir aquele que vai nos batizar com o Espírito Santo. E você veio e agora você quer que eu te batize. E Jesus falou: eu quero que você me batize para que se cumpra toda a justiça. Para que se cumpra toda a justiça. E Jesus deixou esse exemplo do batismo, que é um ritual cheio de símbolos para nós. É que até hoje nós temos essa prática, porque depois de João, os próprios discípulos de Cristo continuaram batizando. E a igreja também sempre foi uma prática. E o desafio hoje tem a ver com aquilo que nós falamos no começo. Cristãos 24 horas por dia. E o batismo está relacionado com esse conceito de ser cristãos 24 horas por dia. Sabe o que significa o batismo? O batismo significa o seguinte: que você morreu para os seus pecados junto com Cristo, foi sepultado com Ele quando você é submerso nas águas, e depois quando sobe novamente, significa que você ressuscitou com Cristo. Numa nova vida, num novo ser que está surgindo. E uma coisa, vou passar aqui adiante. O batismo, ele tem uma conotação muito interessante, que é como se fosse o anel que um casal troca no dia do casamento. Quem tem um anel de casamento aqui? Levanta assim. Olha ali, né? Uns já estão mais envelhecidos que outro, já faz mais tempo, os outros é mais novinho. Tem alguns que estão com anel de noivado. Tá ruim? Melhorou? Muito bem. Por que é trocado o anel no casamento? Alguém me explica. Para que serve a aliança? Ninguém tem coragem, né? Como que é? Compromisso. Comprometimento. O que mais? União. Mais alguém? Não? Quando a pessoa sai do casamento, ela sai com o anel no dedo, né? É na esquerda, né? Sai com o anel na esquerda. E quando essa pessoa caminha, ela se distancia do cônjuge dela, ela caminha no meio de outras pessoas, não é? Aí quando o pessoal vê que tem um anel no dedo dela, fala assim: não, aquele ali já está enroscado, né? É assim, né? Pelo menos é assim que se comportam serve muito para isso também, para demonstrar que aquela pessoa, para demonstrar que o Duda, por exemplo, tem um relacionamento sério com outra pessoa, né? Se ele fosse um rapaz casado já, né? Ainda não. Mas muito bem, serve para isso, para selar uma aliança entre os dois. Falar que de certa forma ele tem dono, ela tem dono. E da mesma forma, o batismo é para nós cristãos. Já pensou você casar com alguém? Aí essa pessoa fala assim: legal, a gente casou, a gente trocou a aliança ali na frente do pastor, só que agora eu me recuso a usar a aliança. O que você vai pensar? Pode falar. Tem outra. É no mínimo, né? Mas não quer usar aliança? Que tá louco. Né? Vai pensar, é óbvio isso, né? Porque ser casado envolve esse comprometimento. E agora, no cristianismo, o batismo tem essa conotação também. Já viu que tem gente, às vezes, que é cristão, mas não quer mostrar para os outros que é cristão, sabe? Diz assim: eu sou meio aquele agente secreto, sabe? Que ninguém... Assim, você olha assim, misturado no meio dos outros, nem parece crente. Se mistura bem. Às vezes nós somos assim. Nem parece que é cristão. Sabe que o batismo nós fazemos aqui dentro, mas poderíamos fazer lá na praça. Para toda Bento Gonçalves ver. A pessoa que legal? Porque tem essa ideia, né? Porque é um compromisso público de que as pessoas vão passar assim e falar: nossa, mas essa pessoa é cristã. Olha só, ela está se batizando. Como que está o nosso testemunho diante dos outros? Cristãos 24 horas por dia. E sabe que aqui a gente canta, a gente levanta a mão e é coisa gostosa demais cantar e estar aqui junto com vocês. Mas o que é difícil mesmo é quando a gente sai, né? Porque amanhã a gente vai chegar na empresa, amanhã é segunda, né? E vai começar aquelas piadas, aquelas situações que você não sabe bem como fazer. Aí é que a gente tem que se posicionar. Tá na moda hoje em dia o tal do stand-up comedy. Já ouviram falar?
Stand-up comedy é quando uma pessoa pega o microfone diante de uma plateia e descarrega ali 1 hora de piadas seguidas, né? E tem um monte no YouTube, tá? Lá em São Paulo é bem na moda isso, sabe? Artistas famosos da TV fazem o tal do stand-up comedy. E no meio dessas piadas tem todo tipo de história. Piadas com cunho sexual, piadas que excluem determinados tipos de pessoas. E lá na nossa empresa acontece muito disso também, não acontece? Ao nosso redor, pessoas ali que lançam piadas, lançam coisas. E é difícil você se posicionar. É ou não é? Semana passada eu estava com uns clientes lá trabalhando, com 2 rapazes. E um falou pro outro, assim, um estava ajudando o outro, né? Aí ele falou assim, nossa, você está ajudando tanto, você está tão empenhado aqui nesse serviço que no final eu vou contratar uma mulher para te recompensar. Ele falou assim, né? Não usou bem essas palavras, né? Usou outras palavras, né? Não é, Fabrício? E olhou para mim. O que você fala numa situação dessa? É difícil, né? Qual que é a nossa reação como cristãos? Aí eu olhei e falei assim, nossa, eu também fui pego de surpresa, assim, né? E são 2 pessoas que eu tenho investido na vida deles, já convidei para o acampamento, o grupo Célula, um deles até falou que vai no grupo Célula. Aí eu falei assim, cara, então você não está querendo recompensar ele, você está querendo acabar com ele, né? Você vai fazer isso por ele, né? Aí, não, tô brincando, né, meu? Eu tô brincando e tal, né? Mas não é difícil. Ser cristão 24 horas por dia é muito difícil. E o nosso batismo, ele acontece uma vez só. E muitas vezes nós esquecemos dele. Quando a gente sai pela porta, a gente esquece do nosso compromisso com Deus. E Cristo nos chama a sermos íntegros, de ponta a ponta da nossa semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na academia, acabou o treino, aí o pessoal vai para tomar um banho, tomar uma ducha, né? Sempre aquelas conversas afiadas. E um desafio grande para nós como cristãos, nos posicionarmos. Sabe de uma coisa? A pessoa que sabe que tu é cristão, ela te desafia em determinados momentos para saber qual vai ser a sua reação, para saber como você vai se comportar, para saber o que você vai dizer. Porque ela quer saber se o que você fala, o que você prega de Cristo é realmente verdade na sua vida, ou se é apenas algo que você vive no domingo só, ou se é de verdade mesmo. E o batismo nos chama para isso, a um comprometimento 100% com Cristo, nas nossas palavras, nas nossas ações. Deus nos colocou como missionários, como cristãos infiltrados em diversos pontos da sociedade. Médicos, na indústria, no comércio, no salão de barbeiro, né? Nas nossas vendas, diversos pontos. Pequenas luzes brilhando no meio da escuridão. E se nós deixarmos influenciar pelo mundo, essa luz não vai fazer efeito. Mas a história continua, né? Diz ali que Jesus, quando subiu ali, aquele cabelão, né? Aquele cabelão comprido, aquela barba. Normalmente Jesus é assim, né? Nos filmes, né? Você viu que a gente viu ali, né? Vou ter que falar fora aqui do microfone, mas ele tá meio alto e vai captar. Aí quando desceu, aí surgiu do céu a pomba. Imagina a pomba, né? Abaixa aí que eu vou fazer a pomba aqui, né? Se fosse aqui no sul, o pessoal já... A pomba! E a pomba é um bichinho tão inofensivo, né? Você vai pra pomba. Se a pomba pousa em cima de um de nós hoje, o que a gente faz? Sai pra lá, pomba, né? A gente acha que a pomba vai até, sei lá, sujar a gente, né? Sai pra lá. Mas aquela pomba veio. Parece um dragão, né? Tô potencializando a pomba, tá? E a pomba veio ali e pousou. Pousou no ombro de Cristo, né? O que a gente pode aprender dessa pomba? Para ser um cristão 24 horas por dia, contamos com o Espírito Santo, o nosso condutor. Essa pomba, ela tem um significado muito específico do Espírito Santo de Deus, que estava sobre a pessoa de Cristo, que foi manifesto visualmente ali para todos que estavam ali, que Cristo
habitava no coração dele o Espírito Santo. E no final da vida dele, antes dele ir ao céu, no final do ministério aqui da terra, ele chegou diante dos discípulos dele e falou assim: eu sopro sobre vocês o Espírito Santo. Sabia? Ele soprou sobre os discípulos esse mesmo Espírito Santo. E esses discípulos eram aqueles nossos antepassados lá atrás. Os primeiros cristãos receberam o Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito Santo, essa pomba que desceu ali sobre Cristo, está em nosso coração. Todo aquele que crê em Jesus, que aceita Ele como seu Salvador pessoal, é selado com o Espírito Santo de Deus. E manter a santidade 24 horas por dia é uma tarefa penosa e impossível para nós. Ela só é possível através do Espírito Santo. Mas nós certamente vamos pecar. Não estou aqui querendo dizer que a nossa conduta vai ser perfeita sempre, porque o pecado faz parte da nossa essência. Mas o Espírito Santo que habita em nosso coração quer transformar a nossa vida e a nossa realidade. E Ele fala com cada um de nós. Você já ouviu a voz do Espírito Santo na sua vida? Já ouviu? Aquela vozinha que fala assim para você: não vai por aí, cara. Cuidado, cuidado. Cuidado com esse caminho tá muito perigoso. Ou quando você acaba de fazer uma coisa errada, aquele sentimento vem no seu coração: pisei na bola. Isso que eu falei não é 100% verdade, isso é mentira. Aquela vozinha que vem é o Espírito Santo de Deus. E nós temos duas escolhas. Ou a gente ouve essa voz, ou a gente ignora essa voz. E conforme a gente vai ignorando o Espírito Santo, a vozinha dele vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais fraquinha. Mas ele tem total interesse em transformar a nossa vida. Quando Cristo morre na cruz e nós entendemos a mensagem da salvação, a nossa vida é como se fosse uma locomotiva. Você viu aquela locomotiva que tem aqui em Bento? Essa aqui é aquela de... Quando ela é elétrica ou é a carvão a daqui? É a carvão, né? Então quando o motor começa a puxar, ela vai... Então assim, mesma coisa. Quando a gente aceitou Cristo, coisas dentro de nós entraram em movimento. E a gente começa a embalar, né? E o condutor dessa locomotiva é o Espírito Santo, que ele vai nos guiando. Vai pegando movimento. Só que às vezes a gente deixa acabar o combustível, deixa acabar o carvão, e a locomotiva começa a ir mais devagar. E vai apagando, e a gente chega num dia e fala assim: olha, eu não sinto mais a voz de Deus na minha vida. Olha, eu sinto que Deus está tão distante de mim, eu estou me sentindo muito sozinho. Já se sentiu assim? Estou me sentindo muito desamparado por Deus. E muitas vezes esse sentir-se sozinho não é nem pelo fato de que Deus te abandonou, mas é que nós, pouco a pouco, fomos apagando aquela vozinha do Espírito Santo dentro de nós. E isso vai acabando com a nossa essência. A locomotiva vai parando e vai parando. Como você está hoje? Talvez você está se sentindo meio ressecado. Talvez a sua vida espiritual está assim, passando por um deserto muito grande, em que você pouco está buscando o Espírito Santo de Deus. E tem esse copo de água para nós. Talvez a nossa sede está brotando novamente. Eu convido você a buscar esse Deus de todo o teu coração. Revigorar. Volta para o início, lá de quando a gente começou. Lembra quando a gente começou? Como tudo era novidade. Lembra de como era gostoso? Talvez os anos vão apagando isso dentro de nós. Olha o que diz lá em Jeremias. Jeremias 29, do 11 ao 14. Diz assim. Jeremias 29. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado
por vocês. Isso assim diz nosso Senhor. Quando vocês me procurarem de todo o coração, eu vou me deixar ser encontrado por vocês. E você viu os planos que Deus tem para nós? Ele sabe o que tem para nós. Planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano. Plano para dar-lhes esperança e futuro. Olha os caminhos do nosso Deus. Esperança e um futuro. Vamos adiante. Voltando para a história. Lá para Mateus. Vamos voltar a Bíblia lá. Última parte. Último versículo do capítulo 3. Diz o seguinte. Então, uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus ainda não tinha feito muita coisa não, sabe? Estava só começando o ministério dele. Aquela voz no céu abriu e falou: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Depois da pomba descer sobre Cristo, essa palavra de aprovação sobre a vida dele foi... Todos escutaram isso ali. Sabe que essa mesma aprovação do céu, ela repousa sobre as nossas vidas. Eu fiquei pensando, nossa, Cristo ele era tão amado por Deus, né? Será que nós somos amados na mesma medida com que Deus amava Cristo? Aí eu lembrei daquele versículo em João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus por nós é algo que nós nunca conseguiremos explicar. Nunca conseguiremos mensurar. Nunca vamos entender. É um amor muito profundo, gente. E eu fiquei imaginando essa cena de um pai que olha um filho. Quantos aqui são pais? Né? Qual é a sensação de ter um filho? Deve ser uma coisa grandiosa. Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Um pai, ele vibra com cada conquista do filho, não vibra? Vibra quando o filho ali, ó, na escolinha ali, ó, faz um gol. A alegria do pai, a alegria, o filho está conquistando coisas legais. Vibra quando o filho se forma. A alegria de um pai, ele pensa, graças a Deus eu não tenho que pagar mais a faculdade. É a alegria do pai, meu filho se formando. Não, tô brincando, ele não pensa nisso. Somente nisso, ele pensa no futuro. Valeu a pena, investimento, meu filho vai estar se transformando num profissional que vai se inserir no mercado de trabalho. É a alegria do pai, é o filho. A alegria do pai é pegar a filha e levar no casamento. É ou não é? Ver o filho conquistando o seu espaço, formando a sua própria família. Dá a impressão que é uma conquista dele também. Nós somos filhos de Deus a partir do momento em que aceitamos a Cristo. E às vezes a religiosidade nos oprime e a gente perde essa percepção. A gente acha que Deus, ele é um acusador que só aponta o dedo para nós. Mas ele é um pai de amor. O amor de Cristo nos liberta. Você é amado de Deus. Deus te ama como um pai que ama um filho. E você é a alegria de Deus. Olha que... Parou para pensar nisso? Que você é o motivo de Deus ficar alegre. Deus conhece o nosso coração. E quando nós temos atitudes bacanas, Ele se alegra com isso. Nós somos profundamente amados de Deus. E esse amor do Pai nos motiva também a sermos cristãos 24 horas por dia. Não como uma religiosidade barata, uma religiosidade sem base no que a palavra de Deus nos mostra do amor de Deus, mas uma conexão como um filho que é amado pelo seu pai e que representa bem a sua família aonde quer que vá. Sempre pensei nisso, sabe? Que tipo assim, tem um versículo na Bíblia que diz: honra o teu pai e a tua mãe, não tem? E eu fico pensando que honrar o pai e a mãe é você representar eles, tudo o que eles te ensinaram ao longo da vida, aonde quer que você vá. Vai dizer que não é isso. Porque amanhã depois as crianças vão crescer, vão para outra cidade, vão casar. E você levar o legado dos seus pais para onde for, isso é honrar o seu pai e a sua mãe. E da mesma forma a nossa relação com o nosso Deus. Cristãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E para a gente terminar, talvez você esteja com essa criancinha na beira do mar. Só está com o pezinho ali na beirinha. E nosso Deus tem um oceano de oportunidades para nós, que nem eu, como adorava entrar no mar.
Deus tem um oceano de oportunidades para nós e às vezes a gente quer olhar de longe. A gente não quer entrar, a gente não quer cair de cabeça, por assim dizer. A gente não quer se entregar. Existem áreas da nossa vida que a gente não deixa Deus entrar. Existem vagões da nossa locomotiva que eles estão selados ainda, que ali dentro Deus não entra. Ali dentro Deus não... Nesse quarto escuro, Deus não pode entrar. Talvez seja uma vida oculta que nós levamos e Deus está te chamando. Deixa eu entrar totalmente na sua vida. Pode entrar. Entra nesse mar de oportunidades. Mergulha. Tinha um versículo depois... Quem quiser ler depois em casa esse versículo, Ezequiel 47, do 1 ao 12. É uma profecia lá no livro de Ezequiel que fala sobre o rio que flui do santuário de Deus. Vamos ler, né? Vamos ler. Olha que legal. Ezequiel fica no Antigo Testamento. Olha que coisa interessante. Que o profeta Ezequiel teve uma visão. E ele relatou essa visão aqui nesse capítulo 47. Olha só o que diz. Todo mundo achou? Na minha Bíblia é a página 1166. Às vezes ajuda, né? Vamos lá. 47. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura, e mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio, e quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui em direção à região situada a leste, e desce até Arabá, aonde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passa o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão do lado do litoral, desde En-Gedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie que crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Viu que legal essa visão? Existem várias etapas, né? O profeta ali na beirinha, ele foi mais um pouco e a água subiu e foi até a cintura e chegou a um ponto que ele não dava mais pé. E esse rio é o rio da vida que vem do santuário de Deus. E as águas desse rio geram frutos nas árvores, nos peixes. É uma água de vida, uma água que sara. Talvez a nossa vida hoje está precisando um pouco dessa água. Mas eu convido a cada um de nós aqui hoje, não nos contentarmos só com um golinho dessa água. Não nos contentarmos só em ficar na beirinha, que nem aquela menina ali. Convido cada um de nós a dar um passo em direção às profundezas, à riqueza que há no nosso Deus. Não fica olhando de longe. A vida passa rápido. Nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda. Né? Quem aqui pode dizer que vai chegar vivo em casa? Ninguém. Eu convido a você mergulhar. Não fica com medo que a água está gelada. Mergulha. E nosso Deus tem uma vida cheia de riquezas para cada um de nós. Amém? Vamos orar então mais uma vez? Queria convidar o Adelar aqui para orar para nós. Senhor Deus, queremos te louvar, ó Pai, e te agradecer, porque cada vez que ouvimos a tua palavra, ó Pai, tu mostra
coisas diferentes, maneiras diferentes para avivar novamente a nossa vida, avivar algo que está perdido, Pai, alguma coisa que estamos deixando de lado e dando prioridades a coisas desse mundo. Quero te louvar, ó Pai, por cada pessoa que tem buscado a Tua Palavra, cada pessoa que tem se dedicado a mostrar essa clareza que há na Tua Palavra, ó Pai. E como o Fabrício tem falado aqui, que a gente possa sentir o sopro do Espírito Santo próximo, Pai, sentir Ele bem próximo de nós, não longe, distante, quase sumido. Que cada um pense sobre isso essa semana, que cada um possa abrir todos os compartimentos da sua vida, deixar que o Espírito Santo entre em cada um deles, purifique cada um. É isso que eu quero estar te pedindo, Pai, e agradecendo, porque a Tua Palavra é viva e ela nos mantém vivos, ó Pai, nos mantém ligados, ó Pai. É isso que eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém.